Leite fraco existe? Leite fraco existe? Não sei se você já ouviu essa expressão ou se por acaso alguém falou para você que você não poderia amamentar porque o seu leite era fraco. Cuidado, cuidado com esse termo, cuidado com essa expressão. Pode ser simplesmente uma, entre aspas, ignorância da pessoa que falou isso para você. Justamente, e mesmo um profissional da saúde, justamente por ele não saber a causa, ele não saber o que está acontecendo, por que aquela produção de leite é insuficiente, por que o bebê não ganha peso. E é muito fácil, né, a gente simplesmente falar que o leite é fraco, a gente falar que a mãe não é capaz, né? O leite ser fraco é revestido, né, de um significado da mãe achar que o leite dela não é suficiente, dela achar que ela não é capaz, sabe, da incompetência materna ou até mesmo ser a culpa dela, né? No fim das contas, a culpabilidade cai sobre essa mãe. E afinal, o que é então que pode causar dificuldades na amamentação e baixa produção de leite, que pode vir a ser chamado de leite fraco, tá? Então, primeiro, leite fraco não existe, tá, gente? A composição do leite materno, é isso que a gente tem que ficar claro. Quando a gente está falando, usando esse termo leite fraco, a gente está dizendo que a composição daquele leite não é boa. E isso é errado, né? A composição do leite humano, ela é perfeita, ela tem é um líquido biodinâmico que se adapta às necessidades do bebê, é considerado o alimento mais perfeito que existe, tem propriedades imunológicas, ele tem propriedades nutritivas, propriedades que vão modular o desenvolvimento do seu bebê e que vão protegê-lo contra doenças numa fase do sistema imunológico, né, do nosso sistema de defesa, que ainda é muito imaturo. Então ele está ali num momento extremamente importante para o seu bebê. Então se alguém disse para você que o seu leite é fraco, cuidado, tá? Então já entendemos que a composição do leite humano é perfeita, ele tem coisas que protegem o bebê de doenças, tem fatores imunológicos, tem imunoglobulina A, ele é cheio de enzimas, tem oligosacarídeos, que são açúcares do bem, eles combatem, por exemplo, bactérias, eles são comidinha para as bactérias do bem e eles combatem as bactérias do mal, tá? Explicando aqui de uma maneira mais simples para vocês. O leite materno tem células tronco, que se modulam para também fazer restauração e coisas que a gente ainda nem sabe muito bem a função dessas células tronco no leite materno, mas fato é que elas estão lá. E tem inúmeros outros componentes de defesa, ela também vai ter hormônios que vão ser importantes para regulação, por exemplo, da saciedade do seu bebê. Então, gente, é maravilhoso, né? Como vocês podem ver, o leite materno é tudo de bom. Mas por que por acaso, por que existe esse mito, né, do leite fraco? Então, a causa de baixa produção de leite, ela pode ser devido a vários fatores, tá? Um dos fatores é relacionados ao bebê. E o que pode acontecer com relação a esse bebezinho, né? O bebê, ele pode ter algo que se chama disfunção oral. O que significa disfunção oral? O bebê, ele não suga adequadamente, ele não faz o movimento adequado da língua, ele não faz uma pressão negativa adequada nessa boquinha e faz com que o bebezinho não consiga sugar, ou se ele consegue sugar, ele suga de uma maneira fraca e ele não consegue extrair direito o leite desse peito. Se o bebê não consegue extrair muito bem, o que vai acontecer é que ele não vai se alimentar adequadamente, ele vai tirar menos leite do peito, tirando menos leite do peito pode levar a baixo ganho de peso do bebê. E aí a gente acha que o leite é fraco, mas na verdade não, é o bebê que não consegue extrair. E o que causa então, doutora Kelly, essa disfunção oral? Disfunção oral pode ser devida a várias coisas. Por exemplo, língua presa. A língua presa, que às vezes é uma membraninha, né, que fica embaixo da linguinha do bebê, faz com que o bebezinho não consiga fazer o movimento adequado da língua e ele não extraia o leite desse peito.
Além disso, o bebê pode ser um prematuro, um bebê pequeno para a idade gestacional ou de baixo peso, que não tem força suficiente ainda para sugar e por isso ele não consegue sugar e não extrair tão bem. Ah, mas o bebê não sugando bem, o que pode acontecer? Além dele não ganhar peso, ele não vai estimular o peito dessa mãe. Por quê? Porque quanto mais o bebê suga, quanto mais o bebê extrai, mais o corpo da mulher entende que tem que produzir. Então, se o bebê, em vez de ele sugar X, ele está sugando X sobre 2, né? Ele está sugando metade desse X, o seu corpo vai entender que tem que produzir metade desse X e não o X. E isso vai levar a um ciclo vicioso de baixa produção de leite. Bom, então mais uma causa de baixa produção de leite. Que outras causas podem acontecer, então, que levam a esse mito do leite fraco? Uma outra causa é a causas maternas ou relacionadas à mama, tá? O que pode acontecer em relacionado à mama? A mãe pode ter uma cirurgia de mama que leva à diminuição da produção de leite, por exemplo, redução de mama. Uma outra cirurgia que pode levar a baixa produção de leite é uma prótese. Prótese é um pouco mais difícil, não que vai levar a baixa produção, tá, gente? Mas às vezes o tipo de corte, né? Se você fez um corte na areola, se você mexeu nessa mama, a prótese também ela pode falsamente mascarar uma hipoplasia mamária. Nossa, mas o que é isso, hipoplasia mamária? Hipoplasia mamária é quando você tem diminuição do tecido mamário, você tem uma mama muito não é mal formada ou com diminuição do tecido mamário e não vai ter glândula suficiente, não vai ter peito suficiente para produzir. Mas como que eu sei disso? Converse com um médico que seja especialista em amamentação para ele poder fazer esse diagnóstico. E não está relacionado ao tamanho do peito, tá, gente? Muito mais ao formato e a forma desse peito, tá bom? Então, causas do bebê, causas maternas. Outras causas maternas, depressão. Então, uma depressão pós-parto, uma depressão perinatal pode afetar os hormônios que vão que são responsáveis pela produção de leite, por exemplo, e é mais comum do que a gente imagina, tá, gente? E outras causas, diabetes, hipotireoidismo na mãe pode levar a baixa produção de leite. Então, olha quanta coisa aqui que a gente falou e que muitas vezes não é diagnosticado, nem sequer é pesquisado pelo médico. Tá? Então, vocês têm que saber isso é super importante. É só a pontinha do iceberg. Então, o bebê não ganha peso, gente, é só a pontinha do iceberg que a gente não vê. Né? A outra causa de baixa produção de leite é complementação, você dar mamadeira e fórmula. Então, muitas vezes é aquele bebê que vira um ciclo, né? O bebezinho é falsamente diagnosticado de não ter, a mãe não tá produzindo o suficiente, ou às vezes houve uma dificuldade inicial por falta de orientação, falta de informação, e você entra com a mamadeira. Pelo fato de você entrar com a mamadeira, o seu corpo entende que não tem que produzir aquele tanto, justamente porque a mamadeira está saciando o bebê e não o seu peito. E o bebê não está extraindo do seu peito o tanto que deveria para estimular a produção. Então é um ciclo vicioso, você entra com a fórmula, quando você entra com a fórmula, você diz para o seu corpo, não produza mais. Quando o seu corpo não produz mais, ele vai de novo e acaba diminuindo ainda mais a produção, e aí você aumenta mais essa fórmula, você aumenta mais a quantidade de complemento e assim o bebê vai acabando leva ao desmame precoce. Tá? Então, vocês viram, leite fraco não existe, espero que isso tenha realmente ficado claro para vocês, porque para mim tá bem claro, mas se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre isso, quer saber mais, coloca aqui e aproveita para seguir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!